Para mim é uma honra, um privilégio e muito temor diante do Senhor vir aqui no púlpito. Curve suas cabeças. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, eu me dispus a falar da Tua palavra. Senhor, nada sou sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia, sem a Tua graça. Senhor, como os Seus louvores já nos edificaram, porque a oração que eu fiz, Senhor, foi essa: eu não tenho 1000 bois para Te oferecer, Senhor, mas eu tenho o meu coração, e aqui estou, Senhor. Usa-me, Senhor, para a edificação da Sua igreja e para louvor do Seu nome. No nome de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar, porque a leitura é longa, nós ficamos de pé muito tempo. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, nós vamos ler do 4 ao 9. E diz assim na minha linguagem, que é a mensagem: o rei foi oferecer sacrifício em Gibeão, o mais conhecido santuário local. Ali ele sacrificou 1000 ofertas queimadas sobre o altar. Naquela noite, em Gibeão, o Eterno apareceu a Salomão num sonho. Deus disse: o que você deseja? Peça o que quiser. Salomão disse: foste muito generoso para com meu pai Davi, e ele se manteve fiel a ti. Seus relacionamentos eram corretos e justos. Agora, continuas a demonstrar este imenso amor, providenciando um sucessor que hoje se assenta no trono dele. Aqui estou, tu és o Eterno, meu Deus. Fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi. Sou muito jovem e ainda não tenho experiência necessária para esta tarefa, mas estou aqui no meio do povo que escolheste, um povo forte e muito numeroso. Portanto, o meu pedido é este: dá-me um coração compreensivo para conduzir o teu povo e para que eu possa entender bem a diferença entre o mal e o bem. Pois quem poderá, só por si, dirigir uma grande nação? Amém. Glória ao nome de Jesus. O alvorecer de um novo tempo. Todos perceberam que nós estamos vivenciando um novo tempo. Eu vou ler um pouquinho, e depois eu falo mais um pouquinho. Amém? Glória a Deus. Quando o rei Davi morreu, seu filho Salomão assumiu o trono. Que teve uma briga entre os irmãos, né? Se os irmãos lerem lá no primeiro capítulo de Reis, vocês vão ver que tinha Adomias, né? Que brigou pelo trono. Mas quem ganhou foi Salomão, e ele se sentou no trono do seu pai. E Salomão, humildemente, foi oferecer esse sacrifício. Quando ele assumiu o trono, ele era muito jovem, e a enorme responsabilidade pesou sobre ele. Além disso, seu pai tinha sido um grande rei, e o povo de Israel esperava que ele fosse tão bom ou melhor que Davi, seu pai. Salomão seguia os conselhos que seu pai lhes dava, mas sentia que isso não era suficiente para torná-lo um bom rei. Então ele foi buscar ao Senhor e ofereceu uma adoração extravagante, 1000 bois. Salomão sentiu que precisava buscar a ajuda de Deus, e foi isto que ele fez. Então, numa noite, Deus apareceu a ele num sonho e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Humildemente, Salomão admitiu que precisava de ajuda. E pediu sabedoria para governar com justiça, para discernir a diferença entre o bem e o mal. O Senhor gostou do pedido que Salomão fez. Ele não pediu riqueza, poder, longa vida, mas pediu sabedoria. Entretanto,
Deus lhe deu muito mais do que ele pediu. Em primeiro lugar, darei a você sabedoria e inteligência como ninguém antes de você teve e ninguém depois de você terá. E em segundo lugar, te darei riquezas, honras, jamais do que qualquer outro rei. A reconhecida sabedoria do rei Salomão perdura até hoje. Seu entendimento era fora do comum, o seu conhecimento muito grande. Os israelitas sentiam grande respeito por ele, porque compreendia que era Deus, o Senhor, que tinha te dado sabedoria para julgar o povo com justiça, porque só Deus pode. Os irmãos, lendo, o livro de Reis, vocês vão lembrar que duas mulheres que moravam junto, elas tinham os filhos, mais ou menos da mesma idade, e um filho morreu, e aí a mulher, mãe do filho que morreu, era muito espertinha, e a outra estava dormindo do lado do filho vivo, ela foi lá, trocou de filho, todo mundo conhece essa história, E aí, quando a mãe acordou, ela viu que aquele não era seu filho, ela disse, mas esse não é meu filho é esse. E as duas não chegaram no entendimento, levaram para o rei Salomão julgar. E chegando lá, o que o rei fez? Eu tenho a solução para esse caso. Me dê uma espada. Eu vou partir no meio a criança, metade eu dou para uma, e a outra metade eu dou para outra, assim as duas saem daqui felizes. E aí a mãe verdadeira disse, não, meu rei, não, dê o meu filho para ela. Aí o rei Salomão reconheceu que ela era a verdadeira mãe, porque uma mãe verdadeira jamais ia permitir que seu filho seria morto, não é mesmo? Então, por isso, ele é conhecido e por muitos outros julgamentos corretos que ele fez. Amém? E no novo alvorecer de novo tempo, Salomão percebeu que ele precisava olhar para o passado e lembrar das grandes vitórias que seu pai teve, porque ele foi auxiliado por Deus, e diante da perspectiva do futuro, ele também necessitava desta ajuda, e foi buscar o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agostinho escreveu em um dos seus livros uma reflexão muito interessante, que nós carregamos dois grandes fardos, o peso do passado e a perspectiva do futuro. E nós nunca vivenciamos o presente. E necessitamos... Então, assim, nós somos influenciados por essas duas coisas, as lembranças do passado e as perspectivas do futuro. E hoje não é diferente, Nós estamos vivendo o alvorecer de um novo tempo. Depois dessa pandemia, o mundo jamais será o mesmo. Por isso, precisamos ser como Salomão, buscar sabedoria e discernimento diante do Deus vivo. Aleluia! Necessitamos desse aprendizado. Em 2020, eu sempre tive a mania, não sei se vocês têm, de fazer uma agendinha para o ano seguinte. Não, olha, eu quero perder peso, eu quero terminar o meu mestrado, eu quero... enfim. Mas a gente nunca escreve o caminho que a gente tem que percorrer para alcançar os objetivos, não é? A gente só escreve o que a gente quer. E é muito complicado isso, porque para a gente alcançar o objetivo, existe um caminho a ser percorrido. E o ano passado, em 2020, eu escrevi assim, em 2019. O ano que vem eu quero fazer 3 viagens, ainda listei o que eu queria fazer com as minhas filhas, com a minha filha e com a minha neta, escrevi tudo bonitinho e tal, e assim, tinha lá o dinheiro reservado, graças a Deus. Enfim, quando chegou março, o que aconteceu? O mundo parou. Ninguém viajou, ninguém casou, ninguém fez regime porque ficou em casa. E houve tantos divórcios. E sabe o que aconteceu comigo? O meu marido percebeu que eu estava muito gorda e começou a cobrar de mim. Nem de você você está carregando 15 quilos de arroz no seu corpo. Isso faz mal para o seu coração. Você precisa fazer um regime. Gente... Eu pensava assim comigo, sabe, irmãs? As irmãs vão me entender. Fala, gente, mas eu já tenho 66 anos, eu não preciso mais me preocupar com isso. Gente, mas eu tenho um marido muito, 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 muito exigente.
E os homens, eles são visuais. Nós precisamos lembrar a gente esquece disso, né? Que os homens são visuais. Então, aí um dia eu fiquei pensando assim, porque assim também ele percebeu que eu estava gorda, porque aí eu comecei a nadar, né, gente? Então, aí, né, durante o dia, à noite a gente apaga a luz, né, pastor? Então, aí ninguém vê muito. Mas aí não tinha o que fazer, então eu comecei a nadar e ele lá em casa, né? Aí por isso que surgem as brigas. Muito tempo junto, a gente começa a ver defeito que o outro não, que a gente não via antes. Porque todo mundo trabalha, todo mundo sai, e na pandemia isso aconteceu muito, né? O divórcio aumentou muito na pandemia. Então, aí um dia, eu peguei e falei assim, nossa, mas todo dia ele me fala isso, aí eu olhei no espelho e falei, realmente, né, é um negócio que está feio, né? Gente, eu dobrei os meus joelhos. E falei assim, Senhor, me dá uma estratégia. Né? Eu preciso de uma estratégia, Deus me deu. E aí o pastor, o outro sábado, ele falou, nossa, irmã, como a senhora emagreceu. Realmente, Deus me deu uma estratégia e eu, graças a Deus, eliminei 13 quilos. Né? Então, mas o que a gente precisa fazer, irmãos? Diante das exigências, diante das expectativas, nós precisamos fazer como Salomão, dizer para o Senhor, olha, eu não consigo sem a sua ajuda, eu preciso do seu socorro. Amém? Só sei que foi muito engraçado ele falar que eu estava carregando 15 quilos de arroz. Salomão. Então, gente, a gente precisa sempre fazer a nossa agenda de acordo com a agenda de Deus. Salomão percebeu que agora, sentado no trono, tinha que ter a ajuda do soberano Senhor, senão não conseguiria governar o seu país. Nós também não podemos esquecer as maravilhas que Deus já fez em nossas vidas. Se estamos aqui, é porque o bom Deus continua sendo fiel. Apesar do caos no mundo, Ele nos preservou, nada nos faltou, Ele cuidou de nós. Glórias ao nome do Senhor. Salomão sabe que no alvorecer de um novo tempo, precisamos da ajuda de Deus. Ele obedecia a Deus e ele entendeu que ele necessitava da herança espiritual que seu pai tinha deixado. Nós hoje, os filhos de hoje, eles não respeitam os pais e nem os mais velhos. Quando eles passam no vestibular, principalmente no USP, Unicamp, eles chegam para a gente e dizem assim, pai, você é um burro, quando começam as aulas, né? Ah, meu pai é um burro, a minha mãe é um ignorante, agora eu é que sei, porque afinal de contas eu passei no vestibular mais difícil. Gente, não é assim que vocês percebem? Os filhos não respeitam os mais velhos hoje em dia. Eles não respeitam toda essa herança que nós temos a oferecer para eles. É tão gostoso conversar com uma pessoa idosa. Às vezes eles repetem muito as histórias, mas é bom ouvir, né? Tudo que aconteceu, tudo que ele vivenciou. Sabe por quê? Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Se Ele fez muitos milagres no passado, Ele vai continuar fazendo. Amém? Então, Salomão então ele percebeu que o povo de Israel tinha promessas, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles, né, eles tinham essa herança espiritual. E nós também precisamos lembrar de tudo aquilo que Deus fez por nós. E Salomão fez isso, ele aprendeu com o passado. No alvorecer de um novo tempo, nós necessitamos da misericórdia, da bondade e da graça de Deus para encarar um novo tempo. Glória a Deus. Diante de mais de 225 mil mortes no nosso país, nós estamos aqui. Nós estamos aqui adorando a Deus, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo maravilhoso, Ele continua fazendo e vai fazer. Jeremias escreveu em 886 a.C. um livro todinho se lamentando. Mas de repente ele parou, olhou para Jerusalém, a sua cidade amada, toda destruída, e ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a minha missão hoje aqui é esta: que vocês tragam à memória aquilo
aquilo que traz esperança. Que Deus traz à sua memória todas as maravilhas que Ele já fez na sua vida. E Ele vai continuar fazendo. Porque nós temos um Deus que não muda e não há variação. Ele é o mesmo. Então traz à memória quantas curas você já teve. Quantos livramentos Deus já fez na sua vida. Traz à sua memória isso. Isso vai te dar esperança. Isso vai te dar força diante desse novo tempo que nós estamos vivendo. Então não podemos esquecer de tudo que Deus fez, porque Ele vai continuar fazendo. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Nós não podemos esquecer das bênçãos que Deus já fez. Precisamos lembrar da sua bondade, porque a bondade faz parte do caráter de Deus. Salomão, ele foi desafiado pelo exemplo do seu pai. Davi tornou-se um homem sábio, mas com a ajuda de Deus. E Salomão enxergou isso, ele percebeu isso e foi buscar do Senhor sabedoria. Eu entendo. E aí ele diz lá no Salmo 119, do 97 ao 11, ele diz assim: eu sou mais inteligente que meus professores, mais inteligentes do que os mais velhos. Eu sei discernir o bem e o mal, porque é o Deus do meu pai que eu sigo, é o Deus do meu pai que eu fui buscar. Então, eu tenho certeza que essa mensagem ela é muito propícia para os nossos dias que estamos vivendo. Porque, como disse o pastor, jamais o mundo será o mesmo. Então, nós precisamos buscar na palavra de Deus tudo que os nossos antepassados viveram e como a fidelidade de Deus foi com eles. E na nossa história, na nossa herança espiritual, existe muitos testemunhos, muitos livramentos, muitas cura, e por isso nós precisamos lembrar disso, e precisamos ter certeza que o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Aleluia. Eu quero compartilhar um testemunho com os irmãos. Quando meu filho Elver tinha 12 anos, ele era asmático. Um dia ele ficou muito ruim e não conseguia respirar. E eu liguei para o médico dele e falei: olha, o Elver não está bem. E ele já acompanhava o Elver. Ele falou assim: Neide, leva ele direto para o hospital, porque eu acho que o negócio é feio. Aí eu peguei o Elver e levei para o hospital. Quando chegou lá, ele falou assim: eu vou escutar o seu pulmão. Desculpa se eu falar alguma coisa besteira, tá, pastor? Porque o senhor não entende. Aí ele ouviu o pulmão do Elver e falou assim: Neide, o negócio está feio. Olha a unha do seu filho. A unha dele estava roxeando os lábios também. Ele falou assim: eu vou levar ele para a UTI. Isso é muito perigoso. Ele falou assim: então, o que eu vou fazer? E eu, como mãe, fiquei, né? Sabe como mãe fica? Eu fiz uma oração silenciosa. Eu falei: Senhor, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta. Cura meu filho, Senhor, não deixa meu filho morrer. Oh, meu Deus, eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o meu filho não vai para a UTI. Aí, de repente, o Elver teve um acesso de tosse. Ele começou a tossir, e começou a vomitar placas e placas de catarro. Aí o médico parou. A hora que ele parou de tossir, o médico olhou para mim, olhou para o Elver. Falou: Neide, você viu o que aconteceu? O Elver voltou à cor dos lábios. A unha dele não estão mais roxa, nem os lábios. Ele não vai para a UTI, ele vai para sua casa. Aleluia! Então é isso que eu quero que você faça, que você lembre de tudo que Deus fez pelos seus filhos, tudo que Ele fez na sua família, os grandes livramentos que Ele já fez, porque Ele vai continuar fazendo. Nós estamos num mundo que é um caos, mas nós temos que crer que nós temos um Deus que é bom e fiel. Aleluia! Nós não podemos deixar de procurar na palavra dele tudo o que ele fez, e nós precisamos lembrar da herança espiritual que ele deixou para nós, que foi a promessa de que ele nos livraria, ele
lhes daria sofrimento sim, mas na hora certa Ele vai nos livrar. Então nós precisamos ter na nossa mente essa esperança que nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que fez, mas é um Deus que continua fazendo grandes coisas pelo seu povo. Oh, mas como é bom lembrar o poder de Deus, como é bom lembrar que Deus é bom, que Ele é maravilhoso. Irmãos, toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor. Mas eu gostaria que hoje você fosse para a sua casa. Eu me lembrei de um hino que a gente costuma cantar, né? Não é? Vamos cantar, é assim, ó. Eu só vou cantar um pedacinho porque eu não sou cantora. Quantas bênçãos, quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, conta de uma vez, a desver surpreso quanto Deus já fez. Porque não é verdade? Nesse desespero dessa pandemia, a gente começa a ficar meio que neurótico, né? Pensando, Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, o que vai ser do meu filho? Senhor, o que vai ser do meu esposo? Senhor, o que vai ser do meu pai? Então, a semana passada, esses 15 últimos dias, nós sofremos muito, né? Com tantas mortes de amigos queridos, a esposa do pastor Eleilton, a morte do genro do pastor Edson, o meu filho perdeu amigos de 45 anos, um amigo nosso de 20 anos, ele perdeu os pais, numa semana morreu o pai, na outra semana morreu a mãe. Então, assim, nós temos perdido muitas pessoas queridas, muito próxima. A morte, de repente, ela não está distante de nós, ela está muito próxima, né, pastor? Ela está muito perto da gente. E chega momentos que a gente esquece que nós temos um Deus poderoso. Então, hoje eu quero que você vá para sua casa e traga a memória quantas bênçãos Deus já fez, e Ele vai continuar fazendo em nossas vidas. E eu disse assim na minha oração: Senhor, eu não tenho realmente 1000 bois, dá seu coração para Jesus, fala assim: Jesus, enche meu coração de fé e de esperança, porque o Senhor fez, e o Senhor vai continuar fazendo. Glórias ao nome do Senhor. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, mas lembre, na sua casa, quantas bênçãos Deus já fez, porque Ele vai continuar fazendo na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Cumprimentos, irmãos, colocar de pé. Tem sido um culto muito abençoado, Deus falando grandemente conosco. Vamos finalizar esse culto pedindo para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abra os céus neste momento, para que Ele desça ainda mais o seu fogo sobre nós. Amém? Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimento, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
tua presença me curou, fascinado estou. Espírito
som. Vamos orar pela Tayane, pela Maria Clara, nós vamos orar. Vamos orar pela Valéria, nós vamos orar. A irmã, acho que é a irmã Adriane, né? Que pede oração pelo ex-patrão do Lúcio, que se encontra com Covid-19. É o Kleber e sua esposa Eliane, é isso? Elber, então não é Kleber. Eu que li errado. Marcelino Faria pede oração pela sua esposa que está doente. O nome dela é Sandra. Na África, tá? Estão lá na África. Irmã Sandra pede oração pela Dona Maria, pela Dona Angelina. Essa oração de cura nós vamos colocar também aqui. A mãe da Lígia, a irmã da Lígia. Nós vamos orar. Vamos orar para que o Senhor também dê calma a Lígia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por todos esses jovens. Para que esse demônio que anda oprimindo os jovens. Gente, é muito jovem que está oprimido, aflito, que pensa em suicídio. Esse tempo ele trouxe muito dessas coisas que às vezes estavam ali guardadas, tal, e se afloraram. Então nós vamos orar para que o Senhor liberte, em nome do Senhor Jesus, porque eu, o Senhor, não mudo. Então todo mundo aqui hoje trouxe à memória aquilo que te dá esperança. Um novo tempo, tempo de renovo. Eu te convido a se colocar de joelho e vamos orar. Tem alguém? Eu esqueci de alguém aqui para orar? Não. Todo mundo de joelho em nome de Jesus. O seu Hamilton, ele faleceu essa semana. Vamos orar pela família. A Dona Eni, vamos orar para que Deus console ela. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de graça, de glória e de poder, aqui estamos diante da Tua presença, Pai, diante da Tua grandeza, diante da Tua glória, Pai, aleluia. Aqui estamos para Te glorificar e exaltar o Teu santo nome. Aqui, Senhor, colocamos, ó Pai, Senhor, todos esses nomes diante da Tua presença, sabendo que o Senhor é um Deus que cura, sabendo que um Deus que liberta, um Deus, ó Pai, todo-poderoso, que não deixa que a nossa memória fique esquecida, um Deus que continua fazendo. Faz, Senhor, na vida desses jovens, é o que nós Te pedimos, conforme a Tua vontade. Faz, Senhor Deus, livrando, libertando, tirando toda angústia, tirando, Senhor, toda depressão, Pai, Senhor, toda confusão mental. Senhor, entra com a Tua providência, cura os enfermos, Senhor Deus, toca, Senhor Deus Todo-Poderoso, nas pessoas, cura, Pai, é o que nós Te pedimos, cura, Senhor Deus, cura para a honra do Senhor, cura para a honra do Teu nome. Senhor Deus, toca nas vistas. Senhor Deus de misericórdia, toca na saúde. Senhor Deus, repreende, Senhor, esse vírus. Senhor, é o que nós Te pedimos. Dá saúde aos que estão contaminados. Visita esse casal. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, vá de encontro, Pai, Senhor, vá de encontro para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor Deus, visita, Pai, Senhor Deus, os que têm sofrido, Senhor Deus, Todo-Poderoso, com duplo ânimo. Senhor Deus, que tem perdido as esperanças. Senhor, os nossos jovens que estão fora da igreja. Senhor, entra com a Tua misericórdia. Livra, liberta, tira da escravidão.
Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, opera. Tira da bebida. Tira, Senhor Deus, da vida promíscua. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Tira das drogas. Tira, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os casamentos, ó Pai, Senhor. Entra com a tua grandeza. Que haja entendimento. Perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa as palavras. Senhor Deus Todo-Poderoso, vem de encontro, Senhor, aos casamentos. Renova, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não deixa, Pai, Senhor Deus, que esse tempo, Pai, Senhor, faça com que os casais se divorciem. Senhor Deus, nos dá estratégia, Pai, como Tu falaste aqui hoje. Senhor Deus, nos orienta. Seja o Teu poder, seja a Tua graça, seja a Tua glória. Senhor Deus, é o que nós Te pedimos. Vá de encontro, Pai, Senhor, a todas essas famílias. Vá de encontro, Senhor, aos irmãos que estão aqui, Senhor, na igreja. Vá de encontro, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, os que estão fracos em casa, os que se encontram com medo. Senhor, vai de encontro. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita, para que eles sintam a presença de Deus. Visita, Senhor, para que eles saibam que há um Deus, ó Pai, que é soberano, que é o tremendo, que é, Senhor, o nosso Criador. Senhor Deus, vai de encontro ao que nós Te pedimos nesta manhã, Senhor, do Teu santo dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Esqueci aqui a oração do seu Dionísio, que um colega falou, ora para o meu avô. É o seu Dionísio, nós fomos visitar ele lá no PS do HC. 95 anos. Eita Deus. Senhor, Tu és maravilhoso. Visita o avô Dudu, sim. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você tenha um bom final de sábado, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente, te leve, te proteja, te guie. Como temos falado aqui todo sábado, telefone para alguém, visite alguém, fale com alguém. Usa o teu WhatsApp, usa o teu Face para falar com as pessoas. Usa as ferramentas, às vezes, que a gente passa tanto tempo e não gasta para falar um oi para a pessoa. Como é que você está? Eu estou aqui orando por você. Isso traz, gente, misericórdia. Isso traz uma sensação tão boa à pessoa que está recebendo. Tão boa. Cura feridas, sabe? Cura feridas. O Senhor, o Espírito Santo, Ele tampa as rachaduras. Então não se esqueça disso. Lembre-se das pessoas dessa igreja. Lembre-se dos que estão fora. Ah, mas ele já veio, ele já aprontou, ele já fez um monte. Lembra, meu irmão. A mesma oportunidade que você teve, ele também tem. E essa oportunidade está... Olha, ela se fez na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. É o Senhor Jesus Cristo. Ele te ama como ama os que estão fora. Então que vocês tenham uma boa tarde em nome do Senhor Jesus. Encurve a cabeça e seremos despedidos com a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus Cristo, diga amém. Glória a Deus. Dá um toquinho aí no seu irmão e Deus te abençoe. Lembrando, reunião com o pessoal do som e com louvor e com a mídia. Tá bom? É uma reunião rápida. Louvor.